e vós fostes feitos imitadores. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, por João Calvino. Na esperança de aumentar a diligência deles, ele declara que havia um acordo mútuo, e uma harmonia, por assim dizer, entre a sua pregação e a fé deles. Pois, a menos que os homens, de sua parte, correspondam a Deus, nenhum proveito decorrerá da graça que lhes é oferecida. Não como se pudessem fazer isto de si mesmos, mas porque, assim como Deus dá início à nossa salvação chamando-nos, Ele também a aperfeiçoa moldando nossos corações à obediência. Portanto, assuma que uma evidência da eleição divina se revelara, não apenas no ministério de Paulo, na medida em que estava provido do poder do Espírito Santo, mas também na fé dos Tessalonicenses, de modo que esta conformidade é uma atestação poderosa dela. Porém, ele afirma: fostes feitos imitadores de Deus e de nós, no mesmo sentido em que é dito que o povo creu em Deus e no seu servo Moisés. Êxodo, capítulo 14 verso 13, não que Paulo e Moisés tivessem algo de diferente da parte de Deus, e sim porque ele operou poderosamente por meio deles, como seus ministros e instrumentos. Recebendo a prontidão deles em receber o Evangelho é chamada de imitar a Deus por esta razão. Assim como Deus havia se apresentado aos Tessalonicenses em um espírito liberal, assim também eles, de sua parte, havia vindo ao seu encontro voluntariamente. Ele diz, com a alegria do Espírito Santo, para que saibamos que não é pela instigação da carne, ou pelas sugestões da sua própria natureza, que os homens estarão prontos e zelosos por obedecer a Deus, mas que isto é obra do Espírito de Deus. A circunstância, que, em muita tribulação, eles haviam abraçado o Evangelho, serve como ênfase, pois vemos muitíssimos que, não indispostos ao Evangelho por outros motivos, contudo evitam por se intimidarem pelo medo da cruz. Concordemente, aqueles que não hesitam em abraçar, com intrepidez, juntamente com o Evangelho, as aflições que os ameaçam, fornecem assim um exemplo admirável de magnanimidade. E, com isto, torna-se tanto mais claramente notório quão necessário é que o Espírito nos auxilie nisto, pois o Evangelho não pode ser apropriado ou sinceramente recebido, a não ser com um coração jubiloso. Nada, porém, está em maior desacordo com a nossa disposição natural, do que nos regozijarmos nas aflições. E vós fostes feitos imitadores. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, por João Calvino.